Então vai dar a contagem aí. 5, 4, 3, 2... Mano, vai de novo, que eu esqueci do que ia falar. Agora é definitivo. Então vai. Tá. 5, 4, 3, 2... Se a sua empresa cresceu, você tá vendendo, a coisa tá acontecendo, mas a conta não tá fechando, é porque você tem algum buraco de gestão ou de performance no seu marketing, vendas e operação. E hoje nós vamos descascar esse abacaxi para você. Então fica ligado que já vai começar. Bem, amigo, empreendedor, empresário de pequena, média empresa, voltamos em definitivo, gravando ao vivo, o podcast Faturando Milhão Online, onde toda quinta-feira às 18h45 a gente fala de vendas, marketing e gestão. Meu nome é Luiz Felipe Cota e eu sou founder daquela que é a maior agência de marketing para pequena e média empresa. Sou Rafael, head de vendas da pequena e média empresa. Erro. Isso aqui é bom porque é ao vivo e você vê. A gente erra também. Mas eu sou Rafael Pérez, head de vendas da maior agência de marketing para pequenas e médias empresas do Brasil. E hoje eu quero já te convidar para se inscreve no canal, ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas. A gente vai falar de um tema muito legal, focado na questão comercial. E se você trabalha, se você é empreendedor e tem um time de vendas, esse conteúdo precisa chegar para todo mundo dentro da área comercial. Então, escreve lá, curte, compartilha e ajuda a gente a educar, empurrar o empreendedor brasileiro para frente. Boa, muito bem. Sérgio Garbellini, head de marketing, né, da maior agência de marketing para pequena e média empresa do Brasil. A gente tem hoje um tema muito legal, como o Luiz já adiantou, que é o seguinte, o beabá de vendas em alta performance. Conteúdo que vai ajudar muito, tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida que vai te ajudar muito a você trilhar um caminho de sucesso no seu negócio. Por que a gente escolheu esse tema? O que a gente percebe nas centenas de empresas que a gente trabalha e nas dezenas de empresas que a gente fala todo dia, né? Tem mais ou menos 3 tipos de empresa. Tem aquela empresa que ela já tem vendedor, que ela já vende no online, até faz um bom faturamento no online, mas a conta não fecha. Sabe aquele negocinho chamado de 5 letras, chamado lucro? O lucro não cresce, parece que o cara vende mais e o lucro é menor. Se você tem esse problema, a gente fez isso pensando em você. Tem aquelas empresas também que não fazem uma fucking idea do que acontece com seus contatos. O cara recebeu 100, 200 contatos, para um monte de contato ali para sua equipe comercial, vende pouco, até vende um pouco, mas não o suficiente para dar um ROI bom, um retorno do investimento bom, e fica perdido. O que está acontecendo? Será que é o marketing? Será que é vendas? O que é? Se você tem essa dor, nós vamos descascar esse abacaxi para você hoje. E tem aquele cara que não está acontecendo nada, o telefone não toca, não consegue vender, sobrevive de indicação. Se você está nessa situação, nós vamos hoje, com certeza, clarear para você cada coisinha, cada passinho com um beabá da gestão de vendas de alta performance. Isso aí. E se assim, se você quer, mês a mês, aumentar as suas vendas, aumentar o seu faturamento, ter um ticket maior, né? Conseguir fazer com que o seu negócio tenha ali uma alta lucratividade, alcançar o objetivo que você traçou para o mês, para o ano, né? Para que você consiga executar isso, tem um caminho. E aí, eu vou perguntar para o Rafael Pérez que ele vai destrinchar para vocês. E aí, eu quero vender mais, eu quero aumentar, eu quero ter consistência na minha venda. Mês a mês vender mais, eu quero aumentar o meu ticket, eu quero vender para cliente bom, eu quero que minha empresa decole daqui para frente. O que eu preciso fazer? Qual que é o caminho? Vamos simplificar, vamos desmistificar realmente. Eu já tenho falado, todo mundo fala aqui nos últimos podcasts sobre questão de CRM. E CRM, ele é realmente fundamental para fazer esse processo. Só que quando eu vou falar sobre CRM,
Você que está assistindo, se você tem essa dúvida, coloca agora no Google o que é CRM. Você vai aparecer milhões de fotos. Coloca no Google Imagens, inclusive, para você ver. Se você colocar lá no Google Imagens, vai aparecer falando, olha, é para analíticos, análise é para o marketing, é para vendas, é para relações com pessoas, é para você tomar decisão. A gente está aqui falando de podcast de gestão, apareceu CRM. E é muito difícil entender sobre CRM. Porque é muita informação, cada um fala uma coisa, mas eu vou simplificar. Se você conseguir entender esse conceito que eu vou te explicar agora, eu tenho certeza que você vai entrar para dentro de um CRM, fazer uma gestão de contato, você vai olhar de forma diferente. Qual que é o primeiro conceito que você tem que ter ao olhar para um CRM? E o que é CRM? CRM, ele leva um contexto assim tem um nome em inglês, mas vou simplificar. Ele é gestão de relacionamento com o cliente. Tá, guarda na caixinha essa palavra aqui, gestão de relacionamento com o cliente. Só que o primeiro conceito que você tem quando começa a fazer um relacionamento com o cliente, o primeiro conceito é o lead. O lead é muito comum dentro do marketing, é muito comum dentro do marketing digital, todo mundo fala na questão de lead. Só que o lead, o que ele é? Ele é apenas ali o começo dentro de uma interação. Ele pode ter vindo de um conceito do marketing digital, ele vai fazer uma campanha de Google, vai fazer uma campanha de marketing e chega um contato para dentro da empresa. Feito esse processo essa primeira etapa, você tem um lead, você tem um nome, e-mail, telefone. Rafael, isso aqui já começa a dificultar quando ele entra para dentro de um CRM. Porque algumas pessoas já falam, poxa, eu já tenho um negócio, eu já tenho uma oportunidade. Não. Primeiro você precisa entender o primeiro conceito que é um lead. Ele é um nome, e-mail, telefone. Existe uma possibilidade dele virar um negócio? Sim. Tem uma possibilidade dele virar uma negociação? Sim, inclusive um contato, ele pode virar mais do que uma negociação, mais do que uma oportunidade. Mas, primeiro, eu tenho um lead, nome, e-mail, telefone, uma pessoa interessada no seu serviço. Certo? A partir desse conceito, eu vou simplificar em duas etapas. Eu tenho a pessoa que atende pessoa física e a pessoa que atende pessoa jurídica. Eu vou ir para o conceito da pessoa, você cliente que atende uma pessoa jurídica, que é empresas que vende para empresa, né? Que é o B2B. Você da pessoa jurídica, a partir do momento, fala assim, Rafa, esse nome, e-mail, telefone, que veio através da campanha de marketing, você vai converter ele para, de fato, uma empresa. De fato, eu vou transformar a partir desse contato, nome, e-mail, telefone, Rafa, eu só entendo empresa, então eu preciso converter ele. Ele, por enquanto, eu não sei, vamos imaginar assim, você não sabe se é uma empresa, você não sabe o contato, bateu o olho, minha agência já manda com CNPJ, tá bom, converte ele para uma empresa. Dentro de uma empresa, eu preciso ter esse conceito claro. Poxa, Rafael, parece óbvio isso, mas dentro de uma empresa eu tenho o contato da empresa, eu tenho o nome da empresa, eu tenho dados cadastrais da empresa, CNPJ, razão social, eu tenho todas as descrições da empresa, certo? Lá dentro da empresa, eu tenho, inclusive, contatos de pessoas diferentes. Poxa, você vai falar com uma pessoa que é do marketing, você pode falar com uma pessoa que é do RH, você pode estar falando com uma pessoa que que cuida da segurança do trabalho. Então, você tem vários contatos. Esse lead, ele só era em nome, e-mail, telefone. A partir do momento que você converte ele para uma empresa, legal, eu já preciso saber dados de CNPJ. A partir do momento que eu converti ele para uma empresa, a partir desse momento, eu preciso ter contatos das pessoas que estão lá dentro. E aí, beleza, Rafa, tô falando com essa empresa. Dentro de uma empresa, eu tenho negociações. Eu tenho o que ele chama dentro de CRM, oportunidade. Vou simplificar mais ainda. Quando você vai entrar em contato com a agência, você manda um nome, e-mail, telefone.
Quando você entra em contato, ali, lá a gente tem uma metodologia de fazer a qualificação. Eu já entendo qual que é a sua empresa, o que, que você faz, tal. Converti isso. Aqui, quando eu converti para a empresa, eu vou te entender se você está preparado, se você tem um negócio que é uma oportunidade para Google, para Facebook, para Inbound. Então, uma empresa pode se transformar em várias oportunidades de negócio. Rafa, deixa eu ver se eu entendi. Faz sentido? Faz sentido. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos colocar Bora. essa bola no chão, porque é bastante informação, né? É. Então, a primeira coisa que você falou pra gente, que o beabá de vendas de alta performance é esquecer CRM. Esquece um pouco de CRM, você vai procurar no Google uma salada de frutas, e o CRM nada mais é do que um sistema para você controlar melhor venda, certo? Certo. Depois disso, é você entender os passos do que é uma oportunidade de negócio. É isso. E aí ele pode ser, basicamente, um lead, que é um dado. O cara levantou a mão e falou, oi, Oi. sou eu, É isso. nome, e-mail e telefone. E aí entender se esse cara é uma empresa, é pessoa física, quem que ali é importante para se ganhar uma negociação, e aí você identifica as oportunidades de negócio que o seu time comercial tem. É nessa tocada? É nessa tocada. Se você entender esse conceito de eu tenho um lead, você só tem uma pessoa interessada, que, poxa, experiência em marketing digital de agência, a gente vai pegar a gente quer o negócio lá embaixo. Só que antes dele se transformar um negócio, ele é um lead. Depois do lead, você precisa começar a entender se ele é uma empresa ou uma pessoa física. Vamos entender que ele é uma empresa? Ótimo. Dentro da empresa, com quem que eu tô falando? Ele é o tomador de decisão na contratação do seu serviço? Pode ser que a pessoa que mandou o lead para você, ela tá ali interessada numa campanha, vou dar um exemplo aqui pra gente. Acontece na agência. Pode vir um cliente falando, uma secretária chegou o dono da empresa e falou, ó, procura de Google lá. Ela vai lá no Google, vai colocar o nome e e-mail dela, telefone. Ela chegou aqui, essa pessoa que eu tô em contato, ela é o tomador de decisão do meu negócio, então eu preciso entender quem que tá cuidando qual é a empresa, qual é a oportunidade de negócio que eu tenho e com quem que eu tô falando. E se você tiver essa mentalidade, depois a gente pode traduzir isso para dentro do CRM, a gente pode traduzir isso para dentro de uma planilha. E aí, simplificando ainda mais, Luiz, assim, legal, entendi que esse contato, ele tem uma oportunidade de negócio. Eu preciso entender as etapas que tem esse negócio. Que aí eu entro numa outra questão, que é o funil de vendas. E assim, o que é funil de vendas? Funil de vendas, toda negociação, ela tem um começo, meio e fim. E eu preciso entender qual é a etapa que, assim, Rafa, igual, ó, chegou lead, chegou empresa, chegou negócio. Dentro do seu negócio, a sua negociação, eu vou dar um exemplo na questão do móvel planejado para você entender a negociação, para você entender as etapas. Segmento de imóveis planejado, uma pessoa vai pesquisar lá no Google, vai falar, eu quero uma móvel planejado. Ele vai cair dentro da empresa sendo um lead. Geralmente uma qualificação, uma pessoa faz um primeiro contato ali, entende sobre a oportunidade, se é oportunidade, se é pessoa física, ele já vai entender que é pessoa física. Tá, vou converter ele para sendo pessoa física. Aqui dentro eu vou começar uma etapa. Ele tem um projeto, ele tem as medidas do apartamento, então você vai começar a primeira etapa, identificação da oportunidade. Eu vou pedir para ele a planta do local, eu vou pedir para ele o detalhamento sobre as paredes, onde ele quer. Geralmente, móveis planejados, eles pedem lá, me manda a planta da sua casa, que ele vai ver a altura, a largura, tal. A partir desse momento, ele fala, olha, tá bom. Você que é o tomador de decisão, pode ser que quem mandou o contato foi o homem, quem decide mesmo é a mulher, quem paga é a mulher. Aí, beleza, você vai lá e manda. A partir desse momento, a pessoa do móvel planejado vai mandar para o projetista.
Avançou a etapa da negociação. Eu preciso controlar. Quantos contatos chegou no primeiro contato e eu já tenho os dados que eu preciso para mandar para o projetista. Mandou para o projetista vai fazer o projeto e vai, ou algumas lojas de móveis planejados, automaticamente ela já manda o próprio projetista falar com o cliente. Mas aqui eu avanço uma outra etapa. Qual que é a etapa? Apresentar o projeto para o cliente. Só que para apresentar o projeto do cliente, tem a questão da pessoa ir até a loja. Então ela vai lá até a loja. Então eu estou aqui na etapa. Tentar fazer o cliente vir na loja para apresentar o projeto. Ó, olha como eu já estou avançando as etapas da negociação. Tem cliente que vai parar na primeira? Claro, se eu preciso controlar. Tem cliente que vai parar na mão do projetista demora para fazer projeto, tem um mais rápido e tal, preciso controlar. Rafa, eu faço esse controle. Não, são pessoas, erro, é humano, faz parte. A pessoa veio até a loja, chegou na loja, eu preciso, sim, chega lá na loja, a pessoa vai mudar o projeto, ela vai mudar a parede, ela vai colocar a maçaneta que é melhor, a outra opção, vai mudança de cores e tal. Pode ser que ela chega lá e muda o projeto inteiro. Tem algumas lojas que o projetista já muda na hora para ela e eu começo a negociação de valores. Na hora, porque o cliente já está ali. E começa a negociação de valores, tenta fechar. Normal, não fecha. A gente está falando de um home decor. O home decor ele é mapeado através de um mercado que é a pessoa física. Poxa, essa questão da pessoa física, todas as obras hoje, 93% das obras que são feitas hoje no Brasil, elas são autogerenciáveis. Isso é dados de mercado. Então, a pessoa física ela demora um tempo para tomar essa decisão de compra. Tendo essa dificuldade nessa decisão de compra, ela vai para o mercado e começa a comparar você com o marceneiro. Ela começa a comparar você pela questão de preço, qual que é, o que que não tá. E aí eu já tenho outra etapa aqui na negociação. Com quem que ela está negociando, onde ela parou, o que que ela fez. E eu tenho aqui ações que eu preciso fazer nesse processo que concorda comigo que é completamente diferente se eu tiver parado na etapa do projetista fazendo o projeto? Então, se você controla as etapas da negociação desse exemplo, a tendência é que você toma a decisão melhor em cada etapa. E o lead é aquilo lá, é só o primeiro nome contato. Então, fica claro, Luiz? Dá para entender essa etapa de negociação e de controle de etapa, simplificando como uma vez planejado? Tá. Não sei se o Sérgio vai concordar comigo, mas basicamente o beabá da vendas de alta performance é você ter uma visão do todo e na hora de agir, você quebrar todo o processo de vendas em etapas e ajustando ali parafuso por parafuso, né? E para mim faz tanto sentido, até queria uma visão do Sérgio, porque a gente trabalha com centenas de pequenas e médias empresas, né? E assim, é normal o mercado de pequena e média empresa sempre querer mais contato para poder vender mais. Uhum. Mas cuidado, eu também quero mais contato. Mas cuidado com mais contato. Porque eu vejo muitas empresas tentando resolver o problema de margem, de resultado financeiro, quando eu digo, de DRE, né, de lucro no final das contas, com volume. Mais contato, mais dinheiro. Só que para você vender mais, você põe mais dinheiro, a conta acaba fechando. Onde é que você ganha o jogo da alta eficiência? Melhorando as etapas. Melhorando as etapas. Então é o seguinte, no meio disso tudo, eu tenho várias histórias aqui para compartilhar com vocês. Que a gente melhorou lucratividade de clientes. Eu sou do marketing, hein? Olha o marketing melhorando lucratividade. Olhando o processo de vendas. Porque se a cada 10 contatos ele fechava um, se a gente resolve um problema numas etapas da negociação e ele passa de cada 10 fechar 4, ele com o mesmo dinheiro, mesmo esforço, tá vendendo 4 vezes mais. Sérgio, acontece isso no dia a dia? Não, é mais ou menos isso, porque é o seguinte, o Rafa falou da etapa. E talvez o que, né, o mercado muitas vezes até não entende, e o Rafa tá esmiuçando bem, é que é o seguinte, você não vende para o lead. Você vende para quem? Para uma empresa.
para uma pessoa física. Você vende exatamente quando você faz todo o processo de funil. Porque receber o lead é nome, contato e e-mail. E aí você coloca alguém para atender. O cara levantou a mão que tem interesse. Só isso. Exatamente. O cara levantou a mão, respondeu a presença da chamada lá, chamaram o nome dele e levantou a mão. E aí você já tá tentando empurrar um produto, tá tentando colocar a goela abaixo uma venda que ele ainda nem tá preparado para isso. Quer dizer, ele levantou a mão. E aí, como o Rafa falou, tem todo um processo. Você precisa entender qual que é o perfil. O cara é empresa, não é ele que toma a decisão. Qual que é a necessidade, né? De repente, se ele tem uma necessidade, é um produto. Se ele tem outra necessidade, é outro produto. Você não vai oferecer a mesma coisa para todo mundo. Não é a mesma solução para todo mundo. Então, é exatamente essa etapa que te faz entender para quem que você está vendendo, o porquê que você está vendendo, exatamente qual que é a necessidade dele, para você poder ir avançando ele no funil até ele ficar pronto. Eu acho que na minha vida de marqueteiro, né, de trabalhar com campanhas de performance, eu acho que uma vez na vida eu trabalhei com uma campanha que era só atender o lead que vendia. Lá em 2008, era limpeza caçamba de entulho, lembra disso? Lembro, nós até abrimos uma empresa de entulho pra aproveitar esse negócio aí. O entulho era assim, o cara tá com um problema na casa dele, ele vai ligar, ele apertou no primeiro anúncio e ele já ligou e falou, vem retirar isso aqui que tá me atrapalhando. Perguntava nem preço naquela época. Não perguntava. Quando que você pode vir tirar isso aqui que tá atrapalhando, deixar a caçamba na frente da minha obra? Acabou. Só que é o seguinte, é uma demanda de alta necessidade, o cara tá precisando resolver um BO. É que nem um 90, o cara ligou pra polícia que ele precisa de ajuda. Então, ligava pro entulho porque o cara precisava de ajuda. Emergência, né? Exatamente. É um serviço de extrema emergência. Talvez como seja um pouco do ramo de desentupidora, né? E etc. Agora, pro restante, existe um processo, né? E aí só concordando com o que todos falaram aqui, eu acho que é exatamente essa questão. A gente não vende pra lead. Não se vende nenhum negócio pra lead, se vende para uma pessoa, para uma empresa. Então, entender a necessidade, entender qual que é o processo e, como o Luiz falou, ajustando o processo. Eu tenho algumas histórias aqui para falar de processo que encaixa agora aqui já ou não? Olha, toca o pau. Eu tive uma reunião com um cliente, acho que, se não me engano, foi ontem, inclusive. E aí, pô, um ticket médio bom de 8K. Ticket médio de 8K. E aí, beleza. O produto do cara, ele vendia 8 mil. Cada venda é 8 conto. E aí, legal, a gente fazendo a campanha, gerou lá mais ou menos 90 leads. E aí, qual que era a reclamação dele? Cara, eu não tô vendendo. A campanha precisa melhorar. Que é o natural, né? A campanha precisa melhorar porque não tá vendendo. Pô, legal, não tá vendendo. Primeiro, quantos vendedores você tem aí? Ele falou, tenho 2. Legal. Eu falei, eles são vendedores ou estão vendedores, né? Que a gente treinou um pouco, tá, não sei o que, beleza. Já percebi que tinha um gap ali, porque de repente o time de vendas não tá preparado. Mas vamos lá, tentei avançar no negócio. E aí perguntei pra ele assim, você controla? Controlo. Eu falei, a sua equipe, quando atende, né, o lead, quando transforma ali em oportunidade, quando começa a avançar, ela entende a necessidade do cliente? Entende exatamente o perfil do cliente que ele tá atuando, o que o cliente necessita, e depois disso, ele gera valor no seu produto, ele gera valor naquilo que você está vendendo, ele constrói ali uma narrativa, né? Gerando esse diferencial de mercado, etc. Não, pô, pessoal aqui de vendas é bom. Pessoal aqui... E aí, no final, qual que é a sua objeção? Não, Sérgio, no final, a objeção do cliente é preço. Eu falei, mas tem alguma coisa errada. Porque se você me falou que a sua... Porque ele tinha me apresentado lá a empresa, né? Todo o diferencial de mercado dele. Eu falei, pô, se você tem todo esse diferencial de mercado, não é possível você perder por preço. Você não deve perder por preço. Aí ele me falou assim, não, é que é o seguinte. Eu pego aleatoriamente aqui uns leads aqui, que a minha equipe fala que é por preço, e eu entro em contato. Cara, eu faço uma abordagem, eu crio um relacionamento, eu tento entender o que o cliente quer, eu tento, né, eu tento criar empatia, etc, etc. E, cara, os clientes têm uma resposta muito positiva disso. Legal. Qual que é a resposta positiva? Eles gostam do atendimento, eles me agradecem, não sei o quê. Falei, mas no final, eles compram? Então, nem sempre. Falei, porra, qual que é o problema? Né? Qual que é o diagnóstico? Provavelmente ele não faz, né? E eu percebi nas respostas que ele me deu que ele não faz o processo como deveria ser feito. É um produto caro.
Só que é um produto relacionado à saúde. E não se brinca com saúde. Então, um produto que é relacionado à saúde com 8K só é caro se você não agrega valor. Se você não mostra para o seu cliente, né, ou para o seu potencial cliente, que aquilo é importantíssimo. Porque aí no final, se você gerou valor, se você mostrou o benefício, se você mostrou o malefício do cara não contratar o seu produto, se você gerou valor, gerou credibilidade, pode ser que o cliente não compre, mas a objeção não vai ser é muito caro. A objeção vai ser, porra, do caralho, eu preciso disso, mas agora eu não tenho condição. Ou eu vou me ajeitar aqui porque eu preciso desse produto. Pode ser que o cara no final não compre, porque, pô, realmente tá fora do poder aquisitivo dele. Mas é o seguinte, o processo sendo feito, e aí quando ele faz o processo todo, aí a gente ajusta, né? Aí, pô, eu sei que a minha tratativa no início não tá gerando valor, eu não tô conseguindo, né, entender a necessidade do cliente, não tô conseguindo oferecer aquilo que de fato lhe serve. E aí eu consegui mostrar para ele que ele precisava aprimorar o trabalho que ele faz em vendas para que todos os processos fossem cumpridos e para que no final o preço seja um detalhe. O preço seja só pô, não vendi porque o cara não tinha dinheiro. Mas é o seguinte, aí eu fiz uma analogia para ele, eu faço aqui. Eu queria comprar uma Ferrari. Mas qualquer Ferrari é 1,5 milha. Eu não preciso ouvir de ninguém o benefício da Ferrari, porque eu conheço a Ferrari. Agora, o que eu posso comprar é um Gol, pô. Então, assim, a Ferrari não vale 1,5 milhão? Eu acho que vale. Mas eu não tenho dinheiro. Então, essa é a questão. O seu produto, o seu serviço, quando ele é bem apresentado, muda o cenário. Porque, assim, vale. Eu não tenho, mas vale. Então, a percepção de valor tá aí, né? Então, eu fiz isso com esse cliente. A gente vai entrar num processo agora que o Rafa, inclusive, vai entrar no jogo, que é de preparar a equipe comercial para realmente virar o jogo e controlar da maneira como o Rafa passou aqui, para que ele consiga com os mesmos leads. Eu não vou fazer mágica na campanha, não. Vai seguir do mesmo jeito. Mas fazer a mágica que com os leads que ele recebe, né, ele conseguir converter isso realmente em venda e começar a faturar. Ou seja, aumentar o volume de leads ou gastar mais, ou ficar tentando ali espremer para chegar mais contato para vender, talvez seja uma muleta, porque no meio do negócio tem buraco e não adianta. Não existe mais esse negócio de você recebe contato da internet e é pedido e você fecha. Hoje todo mundo tá online. Então a negociação é puxada. Mas é o seguinte, vocês estão preparados? Porque ele apareceu. Forte abraço, Rubão! Diretamente aí da caravana de Salvador. Olha o Lodum! Ô, Lodum! Um abraço pro Lodum, cidade maravilhosa! Vamos lá, o Rubão perguntou aqui. Rafa, é o seguinte, ele perguntou ainda pro ele, ainda botou o nome do Rafa aqui. Ele falou assim, pra mim isso tudo é baboseira. Tem que chegar o contato aqui de cliente interessado, eu tenho que fechar. Não sei nem por onde começar isso tudo que vocês estão falando. O contato tem que chegar e tem que fechar. Tem que funcionar assim. O Rubão soltou essa aqui. E aí? Rubão, abraço, Lodum! Rubão, é muito difícil eu falar pra você por onde eu começo, sem saber precisamente onde você tá. Por quê? Você coloca num ponto de... Não, todo mundo que chega, eu preciso fechar. É o exemplo que eu dei da loja de imóveis planejado. O cara da loja de imóveis planejado chega aqui falando assim, pô, eu não tô convertendo. Só que você não tá convertendo, você tem que entender exatamente qual que é o processo a partir do momento que você chega. Rafael, eu chego aqui, já entro em contato com eles. Depois de quanto tempo você entra em contato? Eu chego aqui, eles já mandam WhatsApp. Direto pro WhatsApp? Poxa, não dá um controle sobre esse processo? Depois de quanto tempo você retorna? Sou muito bom de negociação. Falei pelo WhatsApp, ele conversa. Eu também. Tenho 20 anos de experiência na área de comercial e também acho que no WhatsApp eu posso criar grande relacionamento. Mas somos pessoas. A gente precisa entender, precisa conversar, precisa mandar proposta, ela precisa falar contra alguém. Eu não consigo te julgar aqui hoje de falar assim, olha, essa é a fórmula mágica, porque vou depender. Qual que é o seu produto? Qual que é o seu valor? Se você tem um produto que custa 30 mil reais,
seu processo de negociação é diferente. Se você tem um produto que custa R$2.000, seu processo de negociação é completamente diferente. Então, o grande ponto é, coloca qual que é aqui embaixo, escreve aqui qual que é o seu produto, qual que é a sua dificuldade, e aí, sem dúvida, entendendo, eu vou te falar, ó, o passo 1 você pode estar errando aqui, o passo 2 você está errando aqui, o passo 3 você está errando aqui. Mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar e, assim, por onde comece, de fato, eu vou te dar pelo menos um beabá, que se você não faz nada, faz só esse beabá. Começa por aqui e já vai simplificar. Então você vai dar um passo a passo pro Rubão. Vou. Então o passo a passo de hoje, Sérgio Riro, é pro Rubão, hein? O Rubão merece. O Rubão merece. O Rubão ele tá sempre acompanhando a gente. Rubão, ficamos gratos pela sua presença toda quinta-feira aqui com a gente. Inclusive, o Rubão ele é tão brabo que ele faz pergunta no gravado. E ela sai no ao vivo. Rubão, forte abraço, hein, Rubão? Vamos lá. Vamos trazer o Rubão aqui qualquer dia. Qualquer dia nós vamos trazer o Rubão. Nós já encontrou o Rubão presencial, é barato, dá muita risada com ele. Excel, primeira coisa, chegou o contato, Rubão? Passo 1. Passo a passo do beabá das vendas de alta performance. Passo 1. Chegou o contato? Coloca primeiro num Excel. Escreve lá, documenta. Qual que é o nome, qual que é o e-mail, qual que é o telefone desse contato que chegou para você. Faz esse controle com a mentalidade de lead. Assim, ó, na mentalidade de lead, é muita visão pro marketing. Da onde que veio esse contato. Esse contato, ele precisa saber, poxa, ele veio algum tipo de campanha? Esse lead, ele veio indicação? Ele veio prospecção? Esse lead é quente? Esse lead é frio? Eu preciso entender da onde que é esse contato. Coloca no Excel, nome, e-mail, telefone, ou pode... É melhor no Excel porque a gente pode extrair esses dados. Coloca lá na primeira coluna, nome, e-mail, telefone. Outra coluna arrastando do lado. Vamos fazer o seguinte. No final aqui, se você preencher, a gente vai deixar um link aqui para eles. Vou deixar essa planilha do Excel aqui para eles. Olha só essa planilha aí, ó. Já rodamos essa planilha em Hélio Concreto Rio, fatura R$1.400.000 no ano vendendo concreto. Joias Nagali, incremento de 70 mil no faturamento com a nossa planilha de controle do beabá da Altas Vendas. Prime Fitness, mais de 3 milhões de reais de vendas ano vendendo equipamento fitness. E se eu começar aqui, não vou parar nunca mais. Vamos soltar essa planilha aí pro pessoal? Vamos soltar essa planilha pro pessoal? Então, beleza, vambora. Então, vamos deixar essa planilha para ajudar. Passo 2. Registra dentro dessa planilha, dentro desse passo a passo, a oportunidade do negócio. O que você vai ter oportunidade de negócios? Valores da negociação, qual é a etapa que está essa negociação. Lá você vai ter nessa planilha, inclusive, a hora que vocês receberem, vocês vão ver que tem muito simples assim, ó, marketing e vendas. Ela tem uma cor assim que escreve qual que é as informações que é de marketing, então contato e tal, e qual é as informações que são de vendas. Eu preciso saber as etapas que está essa negociação, preciso entender também qual que é, poxa, ele fechou, não fechou, o Luiz colocou ali um método super validado, de 0 a 10, ele não fechou por quê? E aí você já sabe, a objeção, você não vai tomar essa decisão agora. E aí você entra no outro ponto, a objeção. Ele não fechou, anota a objeção. E você tem que saber quais as objeções que o cliente está falando para você. E outra, qual o perdido? Se ele fala assim, não quero mais, anota. Discrimina aqui essas etapas de perdido. E essa é a primeira etapa. Então, faz o controle de marketing, controle de vendas, controle de negócio. E aí, registra também a interação que você teve com o contato. Por que a interação? Precisa saber. Mandou um WhatsApp para o cliente? Quando que você mandou o WhatsApp? Qual a data que você mandou aquele WhatsApp? Mandou o e-mail? Quando que você mandou o e-mail? Fiz uma ligação? Quando que você fez a ligação? E se você controlar desde as informações de marketing, a parte de negócio e controlando essas etapas,
a tendência que você vai conseguir ter tomadas de decisões fatiadas. Pode ser que você tenha tomadas de decisão em marketing, pode ser que você tenha tomada de decisões em vendas, e pode ser que você tenha tomadas de decisões nas etapas. Então, por isso tem que estar muito claro. Controla todas elas para você saber onde que você toma a decisão. E aí, por último, e para não é tão importante quanto, se você tem a mentalidade hoje de controle, se você está com a mentalidade de controle, as decisões precisam ser baseadas sobre essas planilhas. As decisões precisam ser baseadas sobre esse beabá de como fazer, onde que ir. E se você tomar essa mentalidade de assim, todos os dias, controla passo 1, passo 2, passo 3, com certeza você vai chegar no final do dia com uma decisão muito melhor e mais clara. Mas eu vou fazer o seguinte, se esse conteúdo foi efetivo e trouxe de qualidade, e eu vou precisar da sua ajuda, se a gente conseguir, vamos fazer um compromisso, se esse vídeo passar de 5.000 visualização... Caralho. Se esse vídeo passar de 5.000 visualização... Caralho. Eu faço um curso completo desse passo a passo, simplificado, e aí transformar num curso mesmo, entendendo a parte de lead, entendendo a parte de oportunidade, fazendo a gestão, e aí eu vou mais a fundo. Eu não vou nem te colocar dentro da planilha, eu vou te colocar dentro de um CRM mesmo, que aí a sua decisão vai ser muito mais didática, muito mais fácil, só que você precisa entender essa mentalidade. Para chegar em 5.000, o que eu preciso? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para quem que você acredita que possa interessar. Às vezes você é dono da empresa, está assistindo, compartilha com o seu gestor de vendas, para ver se ele tem esse olhar. Dentro da área comercial, gente, você sempre vai ter provavelmente 2 pontos. Ou você tem controle, dificuldade em pessoas, como liderar, como fazer uma boa gestão de pessoas, ou você tem uma dificuldade na gestão de número, a parte analítica. Se você dominar essas 2 partes, com certeza você vai conseguir avançar. E esse curso, esse conteúdo, se você conseguir chegar aí no seu gestor, eu posso ajudar ele nesse processo de gestão, de controle com o CRM e aprofundar. Então me ajuda, faz esse conteúdo chegar a 5.000 visualização. A partir de 5.000 visualização, vou fazer um curso exclusivo para você. Só todo mundo que escrever aqui embaixo aqui falar, eu quero curso. Eu vou fazer esse curso exclusivo aí. Mas isso é só para quem quer escalar as vendas. Se você tá feliz, não quer aumentar a venda, mas não quer muito, não tá de corpo e alma, esquece. É para quem tá realmente altamente comprometido a virar o jogo, quem entendeu que marketing não é uma tendência, que marketing não é uma moda, que marketing é sobrevivência. Você imagina o seu business funcionando, operando, ou dando o conforto que você quer dar para sua família, ou para você mesmo, ou nos rolês que você faz, seja lá qual que é o seu bem-estar, o seu sonho grande. Se você acha que dá para ter tudo isso sem estar forte no digital, então não é para você. Agora, se você pensa o contrário, manda aí, eu quero, porque chegou a hora aí a gente virar esse jogo. Agora eu fiquei com uma dúvida. Quanto é que vai custar pro cabra fazer esse curso? Eu vou fazer o seguinte, hein? Esse curso nas minhas consultorias, eu cobrava ele para fazer a implementação da consultoria, eu cobrava R$10.000. Caralho. Mas quando a gente se propôs aqui a acreditar no empreendedor brasileiro e começar a entregar um conteúdo foda, vamos entregar aí, chegando a 5.000 visualização, a gente vai entregar um curso online disponível para você assistir. Mas pra quem mandar, eu quero aí, né? 0. Pra quem mandar, eu quero, hein? 0 de graça? 0. Tá R$0? R$0. R$0? R$0. Compromisso forte, hein? Compromisso forte. Eu vou assistir esse curso aí. Eu vou botar o quero lá. Pode colocar. Ajuda esse conteúdo a chegar a 5.000 visualizações, eu faço esse Curte aí, comenta, compartilha, manda pra mais pessoas. Que é isso aí. Bom, fala aí. Não, acho que é isso, né? Bom, chegamos, né? Chegou? Passamos hoje, assim, muita gente fala pra gente, putz, mas, cara, às vezes eu não entendo mais esse negócio de CRM e tudo. Esquece CRM, vem no Beabá. Esse é o primeiro passo aí, a gente assentar a terra no chão, pra você
começar a ter um negócio de alta performance. Para você ter um negócio de alta performance, você precisa fazer um negócio diferente do que todo mundo está fazendo. Ficar recebendo contato, atender os que dá no Bumba Meu Boi, todo mundo faz. Agora você entender o processo comercial, quebrar em etapas e otimizar cada parte, pouca gente está fazendo. Quem está fazendo isso tem margem alta e vende bem. Exatamente. Isso aí. É isso aí. Recadinho do coração? Recadinho do coração pro seguinte. Eu, Rafael, quando a gente coloca a mentalidade para falar com o empreendedor brasileiro, eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo empreendedor brasileiro. A gente tem aqui dentro da empresa, dentro da Gunark, de falar. E a gente é a pessoa que empurra o empreendedor brasileiro para frente. E empurrar o empreendedor brasileiro para frente, eu tenho que partir de um princípio que é o seguinte. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei que um empreendedor brasileiro, ele é a pessoa que, de fato, tem 30, 40, depende da quantidade de funcionários que ele tem. Ele tem 30, 40 funcionários, 50, 10, que seja 5 pessoas que dependem dele. Pessoas que ali no fundo, no final da empresa, ele vai esperar a você a pagar o seu salário, a garantir o conforto e o suor que é para fazer acontecer. A gente está aqui falando de gestão, a gente está aqui falando o que tem que fazer. É um conteúdo complexo, é um conteúdo difícil. No meio disso, ele vai ter que aprender a vender. No meio disso, ele tem que aprender a integrar. No meio disso, ele tem que aprender a falar sobre processo de dividir em etapa e ele tem que fazer, às vezes, isso sozinho. Ou ele tem, no dia a dia, problemas de cliente, problema de operação. E é foda. Isso é muito difícil. E eu tô aqui a ser a pessoa, de fato, a te ajudar, a ser essa pessoa, uma pessoa melhor, uma pessoa que eu também levo para minha casa. Eu tenho meu filho, e quando eu chego em casa e vejo meu filho chegando, querendo brincar comigo, a gente tá ali, eu tô ali cansado, um monte de coisa para fazer de trabalho, meu filho fala assim, pai, me dá atenção, eu quero jogar videogame. E aí você tem que tirar toda aquela carga de trabalho e se transformar num pai. O empreendedor brasileiro, ele tem que no final do dia tirar a carga e às vezes se transformar num pai, às vezes se transformar num marido, se transformar numa pessoa melhor. E é muito foda. Então eu tenho um orgulho de poder te ajudar a se transformar numa pessoa melhor, a transformar a sua empresa melhor, e eu faço isso há 20 anos, ajudando o empreendedor brasileiro a transformar ele numa vida melhor. Então, conta comigo, eu tô aqui para te ajudar e tô aqui, de fato, para a gente deixar a sua empresa melhor, e o que for necessário a fazer é te entregar um conteúdo de qualidade de graça. Se for necessário, quer fazer consultoria, se for necessário te ajudar no marketing, a Gunark, ela tem 30 pessoas pensando e querendo te ajudar a transformar a sua empresa e transformar numa pessoa melhor. Então, meu recadinho do coração é para você e o meu muito obrigado a ser esse cara foda, e eu tenho orgulho de poder te ajudar a ser uma pessoa melhor. É isso aí. Aí assim, né? Vem um recadinho que a gente não tá esperando lá. Virou enquete. Vem um recado desse. O que eu falar aqui, isso é baboseira. Não, meu recadinho, então, vai pra minha mulher, pra Tabata. Olha porque aí, que belo. ela tá me mandando mensagem aqui, já me cobrando de estar num lugar que eu não tenho nem tempo hábil pra chegar. Mas é o seguinte, amor, te amo, beijo. O recadinho é pra você hoje. Devia ter filmado, você manda dando story pra ele. Faz de novo. Não, vamos que vamos. Tá bom. Quem sabe faz ao vivo. Pessoal, ótima noite pra você. Espero que vocês tenham agregado muita coisa do business de vocês. Beabá de alta performance, ir na minúcia pra poder vender mais a mais. E aí, me ajuda aí, se eu economizo essa grana aí do DNA ou não, me ajuda aí a ver pra ter certeza. E é isso aí. Forte abraço pra vocês e até a próxima quinta-feira às 18h45.